Turma, hoje eu participei de uma banca de qualificação de um projeto muito legal do William sobre democracia digital. Bem legal. É uma temática super da hora, assim, né? Super do momento. Existem já algumas experiências mundiais sobre isso, né? E o trabalho do William vai focar mais na questão do legislativo. Muito legal, bem interessante. E essa temática me fez pensar na esfera pública de Habermas, né? Como é que Habermas veria essa questão hoje, assim, né, da democracia digital, dessas possibilidades, né, que as plataformas digitais permitem hoje em termos de uma participação democrática não mais representativa, mas até direta, né, deliberativa, quem sabe. E aí, relembrando, né, a Reconstrução da Esfera Pública, que é um livro muito importante do Habermas, tá? O Habermas mostra assim, que foi a burguesia que, de certo modo, construiu, né, estruturou essa nova esfera de formação da opinião e da vontade das pessoas, que não é nem a esfera privada, não é a nossa casa, né, não é a oikos, mas também não é a esfera política do Estado, né, dessas estruturas estatais, né, onde são tomadas as deliberações, definidas as políticas públicas, etc. A esfera pública é uma esfera que está entre o público e o político, certo? Entre uma coisa, entre oikos e polis, né? É ali que a gente vai ter essa noção da esfera pública como uma categoria, portanto, genuinamente burguesa. E ela foi muito boa, né? No início, a literatura, os jornais, os clubes, né, pessoal? Clubes de literatura, de caça, de astronomia, fotografia, artes, né? Todos esses espaços em que as pessoas se encontravam para dialogar, debater, discutir e formar a opinião e a vontade sobre as coisas. Só que depois, galera, no século XIX e no século XX, começa a haver um movimento de decadência da esfera pública. Ela começa a entrar num processo que Habermas, né, fala assim que, olha, uma pena mesmo que isso tenha acontecido, porque com o capitalismo começa a haver uma colonização, começa a haver um sufocamento dessas estruturas, né, libertárias da esfera pública, por uma estrutura agora que vai, de certo modo, comandar, né, e definir, portanto, os rumos das discussões de acordo com os próprios interesses do capital, certo? Essa que é a questão, né, que vai estar lá em Habermas. Então a gente vai ver, por exemplo, a literatura, ao invés de ser um espaço livre, né, de formação da opinião e da vontade, nós vamos ter agora uma lógica econômica que vai, de certo modo, comandar aquilo que vende, aquilo que não vende. E nem sempre o que vende é o melhor, né? Vocês já sabem disso, se não sabem, né? Já fiquem espertos, tá? Porque nem sempre o livro que está lá na livraria são os livros melhores, né? Convenhamos, né, pessoal? Isso é óbvio, né, pessoal? É óbvio, né? Não precisamos nem convencer vocês disso, certo? Nem sempre os filmes que a gente assiste são os melhores, nem sempre aquilo que está ali na vitrine, né, das lojas são os melhores produtos, tá? Ou seja, a lógica do capital, galera, ela acaba colonizando, dominando, sufocando essa diversidade, a riqueza, né, que existia ali no início, né, da formação da esfera pública. E quando vem os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais, né, guiados pelo dinheiro, meus caros, aí sim, aí que a coisa desanda mesmo. Mas e agora, pessoal? E agora, né? Será que a democracia digital ela pode, digamos assim, vencer esses obstáculos, né? E numa questão habermasiana, me parece que a questão fundamental não seria somente a questão das fake news, não seria só a questão da desinformação que pode acontecer nessas plataformas digitais, não seria apenas também a inclusão, né, de todos os possíveis afetados pelas decisões políticas nesses ambientes digitais para poderem participar, para poderem ter voz, né? Me parece que uma questão mais profunda, uma questão prévia, né, ela está ligada à própria correlação que existe entre a tecnocracia e a democracia. Já vou explicar. Por quê? Porque toda plataforma digital ela não é criada democraticamente, ela é criada tecnocraticamente, ou seja, são os especialistas, são as big techs que desenvolvem essas tecnologias de informação, entendem? Então uma plataforma digital, ela, querendo ou não, sabendo ou não, tenha consciência ou não, ela reproduz a lógica da empresa que a desenvolveu, que geralmente é uma lógica neoliberal. Então a gente está falando aqui do uso para a democracia de uma plataforma digital cuja estrutura é definida por uma organização que trabalha num conceito neoliberal. Estão entendendo? Essa que é a questão mais profunda. Em outras palavras, turma, a pergunta é:
As plataformas digitais que existem hoje, elas possuem uma estrutura propícia para fomentar o debate, a troca de ideias de um modo mais livre, mais honesto, mais sincero e mais correto? Ou a própria estrutura delas é favorável a um tipo de informação mais seletiva, como acontece hoje com Facebook, WhatsApp, Instagram e assim por diante? Essa que é a questão profunda que eu acredito que seja interessante assim nessa discussão. E para ajudar a encaminhar melhor essa discussão, para ela não ficar só num plano assim mais abstrato, teórico, filosófico, talvez seja interessante pensar a teoria do processo da política pública, né, que começa com a identificação de um problema, a colocação de alternativas de solução, decisão, análise das consequências, sabe? Sabe aquele processo de política pública? E analisar a qualidade do modo como é produzida a informação, como circula essa informação em plataformas digitais, em cada uma dessas etapas, dessas fases, né, do processo de definição de política pública. Sabe por quê? Porque senão, às vezes, esse voto digital, ele fica limitado a apenas uma das fases. Então, por exemplo, você não tem direito de dizer qual que é o problema, você tem direito de dizer qual que é, entre as 3 soluções já dadas, né? Tipo assim, assinale aqui entre essas 3 qual que é a solução que você considera correta para o problema, mas o problema já vem pronto, já está na pauta, a pauta não é definida democraticamente, entende? Então eu quero dizer que existe ainda, pessoal, uma persistência de uma tecnocracia muito forte, meus caros, não só no âmbito do poder judiciário, que é evidente que é tecnocrático, né, mas inclusive no âmbito do legislativo e do executivo aqui no Brasil. E de repente dar esse pequeno passo para trás para a gente repensar essa relação entre democracia e tecnocracia pode ser um negócio assim bem interessante, tá? Para uma discussão, né, que no futuro, galera, pode desenvolver trabalhos assim muito bons, né, para que a gente possa aproveitar tudo isso que tem de bom, né, no digital, nas plataformas digitais, para que a gente possa melhorar a qualidade, né, da nossa democracia aqui no Brasil, que precisa, né, porque ela não é muito boa assim não, hein? Precisa de mais qualidade, concorda? Então, se você concorda, escreva aqui nos comentários, né? Se você não concorda, escreva também. Valeu, turma!